Bem-vindo ao nosso Homecast, aos ansiosos aí de hoje. Você é ansioso? Faça a pergunta para o seu coração. Estamos aqui com dois especialistas sobre ansiedade. Nós vamos trocar uma ideia muito massa sobre esse tema tão louco, tão ansioso para o nosso coração aqui. Nossa primeira convidada é ela, a primeira dama, Glaucia. Muito obrigado. Uma salva de palmas para ela. Isso aí, Glaucia, muito obrigado, seja bem-vinda. Ela é casada há 30 anos. É isso mesmo. 30 anos com o nosso querido reverendo Carlos César, e juntos tiveram 3 lindos meninos, Henrique, Guilherme e Arthur, e ela é formada no antigo e saudoso magistério, que muita gente não sabe, mas existe. Ela vai poder falar um pouquinho pra gente aqui. Graduada em Pedagogia pela PUC São Paulo em 89, graduada em Psicologia pelo Mackenzie em 2002, mestrado em quê? Distúrbios, isso mesmo, Distúrbios do Desenvolvimento pelo MEC também. Professora nas redes particular e pública em São Paulo, efetiva como diretora de escola, porém saiu em 1998. Atuou como psicóloga clínica em São Paulo, São José dos Campos, e atualmente é diretora pedagógica de uma escola particular em São José dos Campos. Doutora, muito obrigado. É um prazer. Agradeço de coração toda a galera do Homecast, estamos juntos aí. Nosso segundo convidado também é especialista em ansiedade, Gustavão, 24 anos, técnico em publicidade, pedagogo trancado, solteiro, bonitão, moreno, profissão sigilosa por motivo de segurança, ele é santista, curte música boa. Gustavão, muito obrigado, ele curte também escrever, tem quantos livros, Gu? Já? Um punhado? Uns 6. Uns 6 livros aí, escritor de best-seller, quadrinhos ele curte também, mangá, livro de teologia, ele tem o signo em Câncer e ascendente em Cheddar. É isso mesmo, né? A piada é dele, tamo junto, daqui a pouco a gente volta, valeu. Vamos direto ao ponto, seus ansiosos que estão aí assistindo a gente. Ansiedade, Glaucia, Gu, é realmente o mal do século? Fruto desse modernismo caótico e desenfreado? O que vocês podem falar pra gente aqui? E aí? Contigo. Então, na verdade, quando a gente vai falar um pouquinho de ansiedade, né, a gente percebe que é um relato meio anterior à nossa época, né? Então, Platão, por exemplo, achava que a ansiedade não era um problema psicológico, né, biológico, ele achava que era um problema filosófico. Então, se você for pensar nisso, a ansiedade faz parte da própria constituição do ser humano, né? Quando Jesus fala que pra gente, quando a gente vê lá na Bíblia, quando fala não andeis ansiosos, quer dizer, isso reporta a 2000 anos atrás, né? Então, a ansiedade tem a ver com a condição humana, faz parte da nossa constituição sermos ansiosos, né? Então, a ansiedade ela tem um lado positivo, que é importante falar, nem toda a ansiedade ela é patológica, então um certo nível de ansiedade ela é um motor, ela é motivadora para a gente fazer as nossas ações do dia a dia, né? O que é prejudicial é essa ansiedade, que é uma resposta a todo qualquer estímulo que você tem com relação ao futuro, que te gera então esse desconforto. Isso não é legal, né? Agora, sem dúvida nenhuma que a ansiedade tem a ver muito com a modernidade, porque a modernidade hoje, por exemplo, você tem que dar conta, né, de uma quantidade de informação. Tudo é novo, tudo é rápido, a sensação que você tem é que você está sempre atrasado, né? Então você tem que ser bom profissional, tem que estar antenado, tem que fazer curso o tempo todo, você tem que ser bonito, fofo, bem resolvido no casamento, ter amigos, fazer academia, né? Então você tem uma demanda muito grande e que a gente não dá conta, na verdade ninguém dá conta. Então a ansiedade ela está mais presente agora do que antes por conta disso, né? Se a gente for pensar, sei lá, 60, 70 anos atrás, quando morria alguém, a gente ficava de preto, as pessoas ficavam de preto, né? Elas ficavam em casa, as pessoas passavam por ela e eram mais condolentes. Então você tinha um tempo para absorver agora o sentimento. Agora não, né? Você morre alguém, a ideia é que você supere, a vida continua, né? Então você não tem tempo de elaborar
os fatos que vão acontecer na sua vida. Você não para pensar, você não pode sofrer, você não pode sentir alegria, tudo é muito rápido. Você tem que estar em constante movimento. Então, por isso que a ansiedade, de fato, é um mal do século junto com a depressão, né? Mais ansiedade do que depressão, atualmente. Eu estava vendo uma pesquisa, faz um tempinho já, que mostrava as pessoas com o celular no bolso, no Vibra. E aí essa pessoa vibrava e tal, ela ia lá, pegava e tal. Aí um dia fizeram ela ficar sem o celular. Durante todo o dia ela sentiu o celular vibrando no bolso. Olha que doideira. E ela falava, isso eles não fizeram só com uma pessoa e tal. Mas as pessoas sentiam o celular vibrando e a pessoa ia no celular, como se ela estivesse lá. Eu acho que isso também é a loucura que você comentou, né? Sobre Instagram, Facebook e tal, como a gente tá envolvido nisso, né? Essa ansiedade maluca, né, Gu? O que você acha, mano? Cara, ansiedade é algo que eu tive experiência com ansiedade em níveis diferentes. É aquela ansiedade quando era criança, ia para uma excursão, sei lá, no Monteiro Lobato, São Francisco Xavier, e não conseguia dormir. Passeio de escola. Eu não dormia em passeio de escola. Eu virava à noite com 8 anos de idade. Acredite. E também já tive aquela ansiedade de ter que dançar com uma menina, ter que sair com uma menina. Eu fiz dança uma época, e eu ia dançar com a menina que eu queria dançar. E eu estudava de noite no segundo ano do ensino médio e tinha prova tais horários. E se eu não estivesse lá, eu ia perder uma chance muito, sabe? E foi uma ansiedade que eu fiquei. E o professor falou, não, você vai fazer prova com todo mundo. E eu já tinha pedido pra diretora, né, que eu ia ser mais cedo. Era maior de idade na escola. Daí eu comecei a tremer, sabe? De mexer a perna, de ficar louco, assim, sabe? Eu não sei o que era isso. É uma ansiedade muito... É muito mais do que você ficar ansioso com uma viagem ou com um passeio escolar. Era algo, tipo, descontrolado, que você ficava frenético e eu tenho isso às vezes ainda, eu já tive isso com outras experiências. E é ruim. Porque eu acho que tem... a ansiedade, ela é uma reação biológica a um estímulo que ele pode ser real, como ele pode ser simplesmente fruto da sua cabeça. A ansiedade, ela está relacionada com o futuro, né? Enquanto a depressão você rumina o passado de alguma forma, a depressão você sente uma apreensão com o que vai acontecer amanhã, né? Então, a apreensão de uma ansiedade positiva é como vai ser esse passeio. Então a criança sonha, ela acha o máximo, ela nunca foi naquele lugar, né? A mãe preparou um lanche para ela, vai ter bastante salgadinho, tem refrigerante, né? Então isso é uma apreensão positiva sobre o futuro. E uma ansiedade que ela também acaba sendo negativa, né? É quando você começa a esse futuro que tá, né, que você começa só a imaginar coisas negativas. Geralmente o ansioso ele sofre porque ele só consegue imaginar desgraça. Então, eu vou dançar com a menina, né? O exemplo que você deu, mas e se tocar tal música? Essa música eu não sei dançar, né? E se ela chegar uma hora que ela olhar para outro cara, ela veio comigo, o que eu vou fazer? Então, esse pensamento que passa rápido de todas as probabilidades negativas que podem acontecer, né? Essa é uma ansiedade, entre aspas, negativa. Claro que pensar em coisas negativas é importante, senão a gente não teria uma vida prudente, né? Se eu não pensar que eu posso um dia, sei lá, ficar desempregada e vir passar necessidade financeira, eu não vou guardar dinheiro hoje. É diferente do que eu ficar simplesmente aquilo, eu não consigo dormir, porque e se amanhã for ficar desempregada, eu não consigo comer, então são coisas diferentes, né? A cabeça do ansioso não para? A cabeça do ansioso, porque o quadro ansioso tem a ver com a reação biológica, que é assim, a ansiedade é uma descarga de adrenalina que prepara o organismo para enfrentar ou fugir. É isso, né? O ansioso, por exemplo, se você vai pensar numa pessoa que tem agorafobia, que é fobia de estar em ambientes abertos, por exemplo, né? Ele foge, ele tem um comportamento de esquiva, ele fica na casa dele,
fugindo daquela situação, né? Ou é o enfrentamento. O ansioso, de uma maneira geral, ele se esquiva, ele foge, ele dá desculpa, ele não vai para aquela situação. Então, palpitação, tá? Palpitação tão forte, taquicardia tão forte que a pessoa acha que vai morrer, que é a síndrome de pânico, transpira, dilata a pupila, movimentos involuntários, né, que é o que você falou da perna, ou você fica chacoalhando, né, o pensamento acelera, você pensa milhões de coisas numa fração de segundo, então tudo isso faz parte de do quadro de ansiedade, né. É um negócio muito doido, né, você pensar nisso, né, quando vocês estavam falando, vocês acham que a ansiedade, síndrome do pânico e a depressão são irmãs que andam juntas? A pessoa que tem depressão, ela corre o grande risco de cair numa síndrome do pânico, que também puxa para uma ansiedade. Então, assim, a gente não pode dizer que eles são, a gente fala que é comorbidade, né? Que você tem os dois sempre ao mesmo tempo. Não, você pode ter só ansiedade, como você pode ter só depressão, tá? Mas já se sabe que muitos têm os dois. Tá? Então é comum. E hoje os remédios também, eles atuam já, tanto o remédio que é para depressão, ele também atua na ansiedade e vice-versa. Até por pesquisas com neurotransmissor e por aí vai, né? Então é comum você ter esses dois quadros, tá? Agora você perguntou da síndrome do pânico, né? Então, a síndrome do pânico é um grau de ansiedade tão grande, é tão alto que a pessoa tem, ela chega vamos dizer assim, no máximo de ansiedade que uma pessoa pode chegar, né? Então, o que ela tem? Ela tem todo esse sintoma físico, real, para ela é real, o coração dispara, ela sente mal-estar, né? A morte realmente está presente. A morte está presente. Tanto está presente que a maioria precisa ir para o hospital. Então, assim, uma boa parte das pessoas que vão para pronto-socorro com problema cardíaco, tá? É pânico. E aí sim, chega no hospital, eles vão verificar, porque se alguém tá falando, né, que amorteceu o braço, com todos os sintomas, o médico precisa fazer. Então a síndrome do pânico, ela é isso, o topo, é o máximo que a ansiedade pode chegar, né? Ela é crise, você pode ter uma na vida, você pode ter duas, você pode não ter nenhuma, e pessoas que estão bem comprometidas, bem doentes, às vezes chegam a ter 4 no dia, né? E a certeza é que você vai morrer, você não tem dúvida com relação a isso. Como que a gente concilia essa ideia da ansiedade, da crise, do pânico, com a questão da fé, né? Porque Paulo mesmo disse em Filipenses, né, sobre não andeis ansiosos, né, por coisa alguma, essa ideia da ansiedade para o futuro, né? Uhum. Então, como que a gente concilia isso? Porque é um debate muito grande. Então, eu acho que a fé, como sempre, ela é extremamente importante para a saúde mental das pessoas, né? A primeira percepção que você tem que ter é que a gente não tem controle sobre o futuro. Então, eu acho que a pandemia, a primeira coisa que ela veio nos ensinar, mais do que ensinar, ela veio mostrar que você não consegue planejar o dia de amanhã, né? Então, eu trabalho em escola, vou dar um exemplo. Ontem, eu refiz o calendário. Ontem. Só que agora, hoje, o governador falou que só é dia 8. O calendário que eu fiz ontem não serve mais, né? Então, assim, você não tem controle. Ontem, eu não tinha controle do que ia acontecer hoje. Então, a primeira coisa é saber que a vida, ela é incerta, faz parte da essência, a gente não tem controle sobre o futuro, né? E isso está nas mãos de Deus, isso está na soberania de Deus. Então, saber que, apesar de eu não ter controle, apesar de eu poder passar por situações difíceis, eu sei que tem um Deus, tá, que vai estar comigo, que Ele promete me amparar, né? Então, isso traz conforto ao meu coração, né? Primeira coisa, eu acho que é importante. Então, a fé é importante nisso. Segundo lugar, é que a Bíblia não nega a ansiedade. Então, ela fala para você não andar ansioso. Então,
quando você anda ansioso, né, isso é um problema. Por quê? O que a Bíblia fala? Olha, pensando naquele texto, né? Olha para as aves do céu, elas não fazem nada, eu não dou comida para elas. Olha para o lírio do campo, né? Nem você, né, com todo o seu dinheiro vai comprar uma roupa tão bonita quanto ele. Eu estou dando isso. Então, a ansiedade mostra uma certa incredulidade com relação aos cuidados de Deus, né? Então, por isso que a questão de você ter ansiedade em determinados momentos, numa situação da sua vida, né? Por exemplo, tem pessoas que estão ansiosas nesse momento da pandemia. Ok. Agora, esse comportamento constante, de estar ansioso constantemente, isso tem essa questão, tá? E o que acontece com a ansiedade em termos de biológicos, né? O cérebro ele é econômico, ele aprende, por isso que a gente gosta de uma certa rotina. Rotina economiza energia mental, né? Eu pego o mesmo caminho que eu quase nem penso, eu já vou indo. Eu acordo de manhã, levanto, sei lá, desligo o despertador. Então, essa rotina de fazer a mesma coisa gera facilidade, economia, né? Economia psíquica. Então, o cérebro aprendeu a se comportar de uma forma ansiosa. Então, todo o estímulo que você tem, e aí não importa muito o estímulo, a sua resposta é ansiosa, tá? Então, existe formas, de alguma forma, de você ensinar e treinar o seu cérebro a ver o que dispara a ansiedade e trabalhar com ele para você mudar esse padrão, essa chave de comportamento, né? Então, por isso que para o ansioso, e aí eu tô falando para o ansioso já, né, que tá num grau assim mais, vamos dizer assim, um pouco mais avançado, a terapia comportamental cognitiva ela é importante, a medicação ela é importante, mas a medicação resolve o sintoma. Parou de tomar o remédio, o sintoma aparece novamente. A terapia vai lidar com as causas, né? Claro que sempre lidando, gente, com limite. Se a pessoa já tem um perfil mais ansioso, ela nunca vai ser, sei lá, um monge budista. Por mais que ela faça terapia, nunca ela vai chegar Às nesse vezes a pessoa ponto. quer isso, né? Mas... Não vai, né? Então, é para aquela pessoa, para aquele nível de ansiedade, ela vai lidar melhor, ela vai ser menos ansiosa, ela vai, nossa, da outra vez que eu fui sair com a menina, eu quase morri. Agora, ó, eu só transpirei, né? Então agora eu consegui sair, né? Então, é nesse nível, cada um sabe do seu perfil, né? Nessa quarentena que você citou, né? Como que vocês estão lidando com essa loucura de ficar em casa? O que você acha, Gu? Cara, o que tira minha ansiedade é sempre buscar uma coisa nova. Sei lá, aprende um instrumento novo, como uma escaleta, né? Brinca com um pianinho, aquele pianinho de soprar. É uma atividade que te deixa mais calmo, mais relaxado. Você fica, poxa, aprende a tocar isso aqui. Também, sei lá, ouvir um CD que você nunca escutou, entendeu? Você tem facilidade de internet, né? A gente tem ficado em casa, então a gente assiste coisas novas, a gente resolve fazer coisas que a gente procrastinou por muito tempo. Eu, pelo menos, resolvi muitas coisas. E o que você está falando da ansiedade, né? A fé ajuda a lidar com a ansiedade. A fé, ela com certeza ajuda muito a gente passar pela ansiedade, pela depressão. E, infelizmente, muitas pessoas que estão no caminho da fé, elas não querem aceitar que elas têm depressão e ansiedade porque elas são julgadas de que não têm fé, sabe? E é uma coisa que aconteceu comigo várias vezes, muitas pessoas que não tinham, talvez não tiveram maldade nenhuma em falar isso, só ignorância, de dizer que eu não tinha Deus, cara, porque eu era muito depressivo. Ansioso, Sim, ansioso talvez. A Bíblia fala que a cada dia basta o seu próprio mal. Cara, mas a depressão é uma coisa que a gente se sente ilhado, a gente se sente sem forças, cara. A gente não consegue... Quando a gente tem uma crise, a gente não tem força nenhuma, sabe, pra sair. E dá vontade de ficar no quarto, a gente não sai, a gente não abre a janela, a gente não conversa com ninguém, a gente não... Às vezes a gente esquece até de Deus, porque é aquilo que Davi falava, né? Porque minha alma está abatida, sabe? Cadê Deus? E acontece, cara.
E é nesse momento que você ou você se entrega ou você luta, né? E sempre é necessário muita ajuda. No caso, eu tinha muito medo, eu já tomo um remédio faz uns 3 anos. Eu fui no psicólogo poucas vezes desde que eu comecei a ter essas crises, mas fui no psiquiatra também. E é uma coisa que ajudou minha família, meu pai e minha mãe a evoluírem como seres humanos, né? O meu pai, ele nunca me julgou muito, mas a minha mãe, eu tive medo de contar pra ela que eu tinha essas crises, porque minha mãe, uma vez eu tenho uma memória muito boa, e uma vez eu vi ela falando que uma pessoa era muito fraca. E aquilo ficou na minha cabeça, ela falou, não, aquela mulher ela é fraca, né? Fica com depressão, não sai mais, não vê a gente. E aquilo ficou na minha cabeça de uma maneira que eu tinha muito medo de falar pra minha mãe. Daí um dia eu falei, mas você não gosta de quem tem depressão? E isso não era verdade. Ela não é que ela não gosta, ela foi ignorante, ela foi infeliz. Ela falou, Gustavo, eu nem lembro de ter falado isso. E é uma coisa que ficou na minha cabeça e eu tive que superar, entendeu? Daí foi que ela me ajudou, que ela entendeu que eu precisava ser tratado e a gente foi, buscamos psicólogos, buscamos remédios até hoje, psiquiatra, desembolsamos um dinheiro bem forte, mas é necessário, a gente precisa de tratamento, a gente precisa lutar, sabe? E é isso, a gente busca livro do Augusto Cury mesmo e não tá nem aí se vão falar mal da gente, se vão falar que é autoajuda, cara, porque a gente precisa. Quem tá mal recorre a qualquer recurso, entende? Você acha que quando você tava mal e tal, os comentários das pessoas, você, como uma pessoa que passou por isso, passa por isso, que luta com isso, como que a gente poderia conscientizar pessoas? Olha, era uma coisa muito sigilosa. Todos que estão aqui hoje já sabem, porque eu já procurei ajuda, né? Eu sou seminarista, você é mulher do pastor, e o pastor sabe, ele tem que saber. Ele me ajudou bastante também. Cara, é uma coisa bem... Só quem é muito íntimo sabe, entendeu? Tem gente que me conhece, mas não me conhece. Já estive em lugares com muita gente, um lugar que tava de modo agradável, mas com vontade de ir embora e de não tá vendo ninguém, entendeu? Às vezes já aconteceu sei lá, tá no show de um... Eu já fui no show do Angra, do CPM 22 e quis ir embora, porque eu tava com medo de estar no meio da galera, entendeu? É coisa assim que acontece comigo. Assim como você disse que a gente, por milésimos de segundo, a gente pensa em milhões de coisas. E eu sou um cara assim, quando eu tô em um lugar que eu já confio, a minha mente acostuma. Estamos aqui na igreja gravando, eu conheço todo mundo, eu tô tranquilo. Quando eu entro no shopping, que tá lotado, meu olho começa a olhar assim tudo. É olhar a bolsa das pessoas, olhar se tá armado, entendeu? É ansiedade. É medo de ser atacado, é medo de tudo, entendeu? E muitas vezes eu evito sair de casa, entendeu? Tipo, não quero fazer uma coisa porque eu tô mal e eu sei que se eu sair eu volto e vou ficar pior, entendeu? Acontece. É difícil. A gente precisa de ajuda. Sim. Você perguntou como é que conscientizar as pessoas, né? Como vocês olham pra isso? Como que a gente conversa com... Porque tem muita pessoa que sem nenhuma noção. Cara, tem gente que, quando a pessoa também tem a depressão, e ela sabe que eu tenho, eu sou a pior pessoa pra ajudá-la. Eu sou a pior pessoa pra escutá-la. E já caí na bobeira de ouvir, entendeu? E eu fico pior, cara. E tem gente que fala, não, vamos dividir nossas dores juntos. Meu, não é assim. O quê, cara? Não vai assim. E muitos entendem, muitos não entendem. Como conscientizar? Cara, você não pode julgar, primeiramente, porque todo mundo tem problema, todo mundo tem lutas internas, todo mundo tem tristezas, muitos gostam de reprimi-las, né? Porque não quer demonstrar fraqueza pra ninguém. E ninguém gosta, né, de demonstrar fraqueza. Mas nós não somos de aço, a gente não é super-homem, cara. A gente vai ter fraqueza. E o que a gente pode fazer é não julgar, é não dar risada, é não falar que é fraco. Isso quebra a pessoa, sabe? Você falar que essa pessoa é fraca, cara, você tá assinando a carta pro suicídio dela, entendeu? Você tem que tomar muito cuidado com isso. É muito pesado. Cara, a gente tem que conscientizar a fazer terapia. Muitos vão achar que terapia é de gente fraca, pessoa que... Tem gente que não quer fazer terapia porque não quer ser taxada de gente fraca, né? Eu conheço uma pessoa que fez terapia por muito tempo, falava mal, e ela fazia. Porque ela não queria se expor. E ela faz até hoje. Ela não contava. Quando eu descobri, ela ficou com vergonha. Falei, não tem problema, sabe? Não contei pra ninguém, nem vou falar o nome da pessoa.
Vou mandar o link pra ela depois. E, tipo, a gente tem que incentivar a terapia, cara, porque funciona. Legal. Cada psicólogo tem uma linha, né? Eu nem sei a linha do meu. Mas eu acho que ajudou. é super chique. Você falar, fui no meu terapeuta. É gourmet. Imagina, eu fui no meu terapeuta. É, uma Nossa. coisa chique, né? Meu terapeuta falou. Quarta-feira, 7 horas. É, né? eu acho Hoje eu vou que ter terapia. Mas assim, levanto o dedinho. eu acho que o Gustavo traz algumas coisas que é super importante. Primeiro, de uma pessoa que sofre, né? Então, não é uma tristezinha, né? Exato. Não é uma... Gripezinha. É, exatamente. Então, Glaucia. é alguém que gosta, que sofre, que não gostaria de estar nessa posição. E às vezes é uma coisa que já passou. Sim. Às vezes é uma coisa que ninguém lembra mais, que já tá Sim. resolvida. Aham. E às vezes não é nem falta de perdão ou falta de arrependimento, de remorso. Às vezes é simplesmente que aquela coisa ficou na sua cabeça. Aham. Aconteceu muito. Crise de inferioridade acontece. É horrível, cara. É horrível. Eu sempre quis chamar a atenção do meu pai, cara, a vida toda. Meu pai, tipo, ele sempre morou comigo, sempre me sustentou. Eu não quero expô-lo, né? É assim que fala, expô-lo? Sim. É assim. Eu não quero expor. Ele é um cara bem legal, a gente conversa bastante. Hoje em dia nosso relacionamento é top. Mas é um cara que, tipo, nossa, treinando futebol, eu sempre quis impressionar ele, sabe? Mas nunca deu certo. E ele é zicador. Se ele aparece na quadra, sei lá, já era. Toma um gol de perna, toma um gol, faço besteira. Música, também quis impressionar meu pai com tudo, cara. Acho que você deve saber, né? Eu quero impressionar meu pai, tem alguma coisa na minha mente. A psicologia explica. Se você quiser que eu saia, Não, fica aí. Assim, é uma coisa que, tipo, a crise de inferioridade, não só querendo mostrar pro meu pai que eu sou bom, mas, apesar de eu não ser, mas a questão de, tipo, se comparar com alguém, sabe? Tipo, nossa, aquele violonista é bom, nunca vou chegar nesse nível. e só com seu pai, mano? Não, eu já quis impressionar minhas irmãs. Tem uma irmã minha que eu... Só que ela... Tipo assim, já fiz uma música, mostrei pra ela, achou uma porcaria, fiquei tipo, nossa, minha irmã me odeia, sabe? Acontece também. Minha mãe não, minha mãe tranquilo. Não, já tentei impressionar minha mãe, sim. Assim, apesar de ser caçula de 2 meninas, não sou nada mimado, sabe? Tipo assim, quer provar as coisas pros outros. E é uma coisa que, assim, os meus pais, principalmente meu pai, eles têm muito poder na palavra deles sobre mim. Por exemplo, não que eu seja um filho obediente, eu sou muito desobediente. Só que tem uma coisa, se alguém me xingar na rua, eu não tô nem aí, mas quando meu pai me xinga, cara, parece que eu não tenho valor, entendeu? Parece que eu não sirvo pra nada, porque a palavra dele é muito mais poderosa, assim, do que qualquer desconhecido. E é uma coisa bem difícil, acho que muita gente passa por isso, sabe? Sim. Muita gente nem conhece o próprio pai, né, e quer encontrar pra mostrar, não, eu sou isso. E cada um com suas tristezas, né? Sim. E o que eu acho assim legal que você está trazendo, Gustavo, é assim, todo ser humano tem uma necessidade de ser aceito. E é uma aceitação incondicional. Não importa se eu sou bom de futebol ou não, né? Mas o meu pai me vê, né? O meu pai me ama, ele gosta de mim, não importa se eu faço isso ou aquilo, né? E aí que eu acho que é importante também a fé, né? Porque Deus ama a gente de uma maneira incondicional, porque a gente é tudo uma tranqueira, né? Todos nós somos, né? E Deus ama, ele aceita a gente apesar da tranqueira que a gente é, né? E acho que uma coisa também legal de falar sobre a depressão é que não é frescura, não é algo que a pessoa faz porque ela quer, né? É algo que e tanta ansiedade é algo que traz um sofrimento. E a gente já sabe que é doença. Então, há sim um desequilíbrio neuroquímico no cérebro, né? Que não adianta ficar lendo, né? Igual o Gu falou, livro de autoajuda, não adianta ficar só fazendo oração, não adianta, você precisa tomar uma medicação que ela vai equilibrar seu neurotransmissor. Sim. Então, é complexo, né? É complexo. E a pior coisa é as pessoas julgarem, né? Sim, dizer que você quer mídia. Ele quer mídia e tá triste com isso porque ele quer. E parece que a gente quer matar a ansiedade com ansiedade, né? 5 passos para matar a ansiedade.
o cara tá chegando no quarto e não matou. Então, o cara já começa a ficar ansioso, né? Já entra nesse Quando vê que o desespero, método né? não dá certo, né? Exato. Daí fica pior ainda. E a última coisa que deprimido precisa é de conselho. Não adianta dar conselho, né? Ele sabe o que ele teria que fazer, né? Ah, mas você Então, é tão bonzinho, então, você... força, né? Levanta aí, né? Nossa, Você menino tem tudo, tão sua bonito. família. A pessoa que tá triste, ela não se acha bonita. Pra começar. É difícil. Galera, a gente tá aqui com 2 especialistas, experiências, conceitos. Daqui a pouco a gente volta falando sobre ansiedade. É isso aí, a gente está de volta com o nosso Homecast mais querido do Brasil. E você que estava ansioso para a volta, estamos aqui com especialistas, né? A doutora Gláucia e o doutor Gustavo. O doutor sem doutorado e gabarito. É isso aí, Gu, valeu. Gente, e aí? Dá para vencer a depressão? Dá para vencer a ansiedade? A pessoa que está ouvindo isso daqui falando assim, gente, não dá, tô louco, tô mal, tem como? E a questão dos remédios, como que a gente lida com isso? Pode falar, doutora. Dá para vencer. Eu acho que não é uma batalha fácil, não. É uma batalha bem difícil, né? A gente já sabe que um prognóstico mais positivo é quando você tem um investimento alto, né? Quando eu falo investimento, não estou falando de dinheiro, mas é quando você tem um bom atendimento na sua primeira crise. Então, a primeira vez que você tiver uma crise de ansiedade e você for procurar, né, um terapeuta, você for procurar um médico e você passar por todo o processo, até que o psicólogo te dê alta, até que o seu psiquiatra te dê alta, a chance é grande. O problema é que a gente cansa, né? E a gente se dá alta, melhora aquele sintoma, você fala, tô ótimo, e você não termina todo o processo. Então, os melhores prognósticos têm a ver com o tratamento precoce e longo, né? Quem sabe avaliar é o psicólogo e o psiquiatra, o tempo que vai levar isso. Porque tem, tá? tem até uma piada que o pessoal fala, né, da questão de ser longo, né? Ah, meu terapeuta é bom, tô há 15 anos com ele. Então, assim, ele é bom mesmo, então realmente, precisa ser longo. Então, aí o tempo, quando é uma terapia comportamental cognitiva, jamais alguém vai ficar em 15 anos, né? Em outras abordagens, isso é possível de acordo com o objetivo seu ali na terapia, né? Mas a terapia comportamental cognitiva, que é o mais indicado para esses casos, ela vai ter um tempo mais curto, né? Agora, que tempo é esse? Eu não tenho como falar, né? Então você tem uma terapia breve, que às vezes 5 encontros, 10 encontros, dá conta do recado, né? E tem outra um pouquinho mais longa. Então é o terapeuta que vai falar para você, olha, agora você pode ir sozinho, tá? Então acho que isso é um ponto importante. O segundo ponto importante é perseverança, né? Porque não é fácil, a gente desiste, você fala, poxa vida, só eu que tomo remédio, né? Todo mundo passa por essa situação e eu preciso disso, né? De novo eu tô nessa. Então a tendência é você ficar sempre oscilando. Você se trata e você acha que tá legal e vai e volta. Então é a persistência para entender que enquanto não houver uma alta, e talvez tenha algumas pessoas que não vão ter essa alta. Elas vão precisar de um tratamento ou de remédio por um longo período da vida. Assim como o diabetes precisa de um longo período, a vida inteira tomando insulina, né? Assim como uma outra pessoa vai precisar de remédio também. Então, existe um preconceito muito grande com relação às doenças mentais, seja ela qual for, né? Então, isso é importante. Então, eu acho que tem como vencer? Tem como vencer. Talvez eu não diria que todos vão ter a alta, vão sair de um estado, vamos dizer assim, de normalidade, ficar doente e voltar para esse estado de normalidade. Mas eles vão estar numa condição melhor, né? Que eu acho que já é um... Sim. Como que você vê isso, Gu? Não a ideia de como você vence, né? Talvez essa ideia de dia a dia, né, para você. O que você acha disso? É uma batalha, cara. Você não pode esquecer de tomar remédio quando você já toma, né? Tem gente que ainda precisa, não sabe. Você precisa tomar remédio, você precisa fugir do que te traz pensamentos ruins. É muito importante, tá? Principalmente se for uma pessoa, você precisa se afastar.
Você precisa cortar a pessoa pela raiz, sabe? A convivência, né? Eu ia te perguntar isso, andar com pessoas ansiosas, pra você. Ah, cara, não é muito bom, porque quando a pessoa quer... é um assunto em comum que você tem, então... Ou você pergunta ou ela pergunta, entendeu? Não tem como fugir disso. Você vai perguntar, como é que você tá, cara? Você teve crise hoje? Você... Sabe? Tive amigo que falou, cara, você tentou se matar recentemente? Tipo, sabe? Cara, acontece, cara. É assustador, mas a gente não pode fugir do que acontece no mundo, entendeu? Tipo, eu tenho um amigo que já se tornou 10 vezes na vida, assim, em um período de 8 anos. Já cortou pulso, já ficou... Tem cicatriz, entendeu? Tem muitas tatuagens em cima, né? Ele tem muita vergonha. Comigo ele se abre, mas realmente eu não sou o cara pra ele. Só que ele é meu parente, né? Daí não tem como cortar, sabe? É bem difícil, mas quando eu posso vê-lo e tô tranquilo, eu vou. Quando eu não tô bem, eu já nem, sabe? Eu já nem chego perto. Eu tenho que evitar, porque eu posso fazer mal pra ele também. E é um gatilho pra você. É um gatilho, sim. Além de ser gatilho pra mim, eu posso fazer muito mal pra eles. Às vezes eu não posso desabafar com todas as pessoas que eu conheço, nem com quem eu conheço, quem eu gosto. Eu tenho que desabafar com pessoas específicas, entendeu? Sim. Às vezes o seu cônjuge, ou seu pai, sua mãe não vai ter a palavra certa ou o ouvido certo, sabe? Sim. É uma coisa muito complicada. O que a gente não pode fazer é tentar fingir que isso não existe, sabe? Acho que a pior coisa é você tentar falar, não, eu tô bem, já era, sabe? Isso aí, se automedicar, não dá. Você tem que aceitar que você tem um problema e você tem que tratar. Você não pode ficar anulando, fingindo que ele não existe. Isso só vai piorar, porque uma hora ele vem à tona, uma hora a bomba explode, sabe? Você que vai pagar por isso, entendeu? É uma coisa bem difícil, Já tive crise de gritar com pessoas, de machucar pessoas que eu não queria, sabe? Machucar com palavras. Pessoas que eu não queria machucar, já xinguei pessoas quando eu estava errado, sendo que eu só queria ter um bode expiatório. Já me arrependi por isso também, já paguei caro, já pedi perdão e é difícil, cara, é bem complicado. Às vezes a crise vem com... Às vezes eu não sei explicar algo, mas eu não sei explicar dando um exemplo, não posso ilustrar. Mas quando eu sou muito perfeccionista e quando uma coisa não está sendo do jeito que eu quero, ou do jeito que eu sugiro, ou do jeito que eu idealizo pra mim, sem falar pra ninguém, idealizo aqui na minha cabeça, quando não tá desse jeito, às vezes eu fico muito triste, eu fico magoado, eu fico tipo, nossa, mas a gente podia estar fazendo tão bem, a gente podia estar fazendo melhor e tá horrível, tá uma porcaria, por que ninguém me escuta, sabe? O mundo não me ouve. E eu tenho que tensionar as coisas, isso é ruim, cara. Eu acho que isso, eu posso fazer a pessoa se afastar, eu posso fazer a minha mente ficar mal porque eu tô exigindo coisas das pessoas que elas não podem fazer, entendeu? Mas você externaliza isso? Cara, ou geralmente você... Eu reprimo muito. Ou se eu externalizo é quebrando a parede, sabe? De socar a parede da minha casa, quebrar o guarda-roupa. Sabe, cara, ninguém é de ferro, sabe? Eu tinha muita vergonha de falar que eu já quebrei meu guarda-roupa. Daí eu já conversei com gente que fazia psicólogo que falou, cara, eu já fiz isso também, tipo, de quebrar coisas e é feio, né? Parece que é feio. Mas é tipo um escape, cara. Eu não tô falando pra quebrar seu guarda-roupa, não tô falando pra você quebrar nada. Só que, cara, dá um alívio. Dá um alívio muito bom. É um remédio. Nossa, socar as coisas. É um remédio. Porque você soca a parede, você machuca a mão, né? O guarda-roupa você quebra ele. E assim, cara, externalizar, acho que é isso. Quando externaliza ou é sozinho. É difícil eu chegar e falar pra pessoa, meu, por que a gente não pode fazer desse jeito que é melhor, que é o ideal? Entendeu? Ou eu não externalizo porque eu já falei isso antes. Eu já dei ideia, entendeu? Já foi passado. E é isso, cara. É tristeza, né? A gente tem que entender que a gente não é o centro do universo e às vezes as coisas não vão ser do jeito que a gente quer. A maioria das vezes. A maioria das vezes. E quando não vai ser do jeito que a gente quer, a gente tem que entender e tem que respirar fundo, senão a gente vai surtar. Que volta a ideia lá do início, né? Sai do meu controle. A ansiedade é essa ideia, né? Tá saindo do meu controle. Então como que eu lido com isso, né? E o que eu acho também que ajuda, a terapia ajuda, é você começar a questionar os seus pensamentos, né? Então tá, eu sei lá, no shopping, né?
pegando o exemplo aqui do Gustavo. Bom, existe uma chance de alguém me assaltar? Ah, existe. Não é nada sobrenatural eu ser assaltado. Eu tô com meu celular, pode, né? Mas essa sensação que eu tô, que tá alguém, por exemplo, me seguindo, faz sentido? Então, é esse questionamento que ele tem que ser constante, né? Então, assim, eu idealizei uma coisa, mas não foi do jeito que eu quis. Eu tô me sentindo frustrado. Então, eu acho que é você raciocinar e dizer, bom, nem sempre eu não sou perfeito, né? Então, é essa luta constante com refletir sobre os pensamentos que a gente tem, né? Essa luta constante não cansa um pouco? Cansa, esgota a pessoa, porque assim, a gente faz isso de vez em quando, Exato. né? Em algumas situações. Né? Usando aqui o exemplo do Gustavo, ele teria que fazer isso quase que constantemente, né? Então, todo pensamento que vem, ou quando você usou a palavra gatilho, né? Perfeito, quer dizer, todo gatilho que vai dar esse disparo, né? Ele tem que ser questionado. Não, peraí, mas de novo, eu já passei por isso, então isso é exaustivo. Então, é cansativo, por isso que às vezes a pessoa fala assim, não tem jeito, né? Não tem jeito pra mim, não adianta, porque uma coisa é você lutar por um tempo, vou lutar essa guerra por um mês, outra coisa é você lutar todo dia, né, o tempo todo. E essa constância dessa luta que vai, de alguma forma, ensinando o cérebro a agir diferente. O cérebro, ele aprende, ele consegue aprender, né? É difícil, né? Muito difícil. Eu fico pensando, muito né, como a cabeça nossa, ela é maluca, né? Ela vai e volta e tal. Se vocês fossem falar pra alguém que tá com ansiedade nesse exato momento, depressivo, síndrome do pânico, toque, né? Porque parece que são muito parecidas, né? É tudo ansiedade. Uhum. Exato. O que vocês poderiam falar ou trazer uma palavra para eles? Sendo que a gente sabe que conselho parece que não vira muito. Num meio onde tem, se ela quiser jogar no YouTube, ela consegue jogar o melhor doutor dos Estados Unidos e tal, sei lá, para falar coisas para ela que não fazem sentido. Mas mesmo nessa dúvida cruel, o que a gente poderia trazer para elas? Traga à sua mente aquilo que te traz alegria, não tristeza, entende? Não seja negativo. O seu momento ruim, ele existe, ele é fato, você não pode negar que ele está aí. Mas não desista, você tem que lutar sempre. Eu não vou ficar falando que você é bonito, que você é talentoso, essas coisas talvez não resolvam nada. Mas você tem que acreditar em você, então não desista de lutar e de vencer essas lutas que serão grandes e difíceis. Eu diria que é persistência, né? Seja persistente, procure ajuda. Muito difícil sozinho alguém sair dessa situação, não é impossível, né? Não, de forma nenhuma, mas precisa de ajuda, né? Coma bastante chocolate, que eu acho que chocolate também ajuda, né? E acho que assim, mas é persistência e procurar ajuda, né? Legal, a gente teve uma aula aqui com os especialistas. Muito obrigado, agradeço de coração. Gu, obrigado por abrir, cara, a sua experiência. A gente sabe como é difícil, né? Como foi difícil a gente lidar com isso, né? Com o tempo e tal. Cara, agradeço demais, velho. Não tenho nem palavras para te agradecer. E Glaucio, também muito obrigado por trazer todos esses conceitos e tal. Realmente a gente precisa nesse momento, né? E aí eu queria trazer para vocês aqui onde que a gente encontra vocês, Instagram, Facebook, como que vocês podem ser achados aí pra galera ansiosa. Então, vocês podem me achar na minha casa. Posso dar o endereço, porque não estão nas redes sociais, né? Fica já aí, né? Eu sou esposa do pastor Carlos César, então nós somos um casal das cavernas, né? Então, assim, pelo celular, pra gente bater um papo, mas de fato não estou nas redes sociais. Que já diminui já uns 80% da ansiedade. Já diminui os 80%. Que também é um problemão que a gente vive hoje, né? E você, Gu? Meu Instagram é
Camelo Gusta. Aqui. Tá aparecendo aqui, ó. Tá aparecendo Você tá só ouvindo embaixo, no embaixo, Spotify, não tá embaixo. aparecendo, não. Embaixo, aí tá Não, o José aparecendo vai aí. pôr aqui, agora vai aparecer aqui. Eu não tenho Facebook há muito tempo, acho isso coisa de velho. Tá vendo? O WhatsApp eu não vou passar. E meu YouTube é Camelo, aperta barra espaço, Gus, tá bom? É isso aí. Chique. Galera ansiosa, muito bom estar com vocês aqui. Esse foi o nosso Homecast. Compartilhem, divulguem aí. E é isso aí. Nós estamos no YouTube, lá no canal IPJA Homecast. É só você escrever que você vai ter um monte de entrevista massa com uma galera top como essa. Valeu, gente. Até semana que vem. Abraço. Peraí, rapidão. Qual que vai ser a pergunta agora? Eu vou voltar com... Spotify, esqueci. Abraço.